Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em Sorocaba. Eu tenho pouca chance de falar em Sorocaba, aliás, tenho pouca chance de falar em geral, mas, obviamente, é muito bom estar aqui e falar um pouquinho sobre algumas coisas. O tema aqui, eu acho, a gente está falando sobre inovação e sobre gestão. Então, eu vou... O slide você... Não, tá bom, ainda não. Pode ir. Eu vou começar contando o seguinte, contando uma historinha. Eu tenho pouco tempo, tenho 20 minutos, eu vou contar uma historinha. Alguns de vocês talvez saibam, em 1995, há quase 20 anos atrás, estávamos eu e mais dois amigos, o Philips Lemos, vocês conhecem, o Léo Sanay, e a gente estava com ideias de começar alguma coisa nova, abrir uma empresa. E a gente não tinha dinheiro, nós tínhamos duas convicções para essa empresa. A gente queria que a empresa fosse para o mundo e que fosse de base tecnológica. E a gente chamou essa empresa de TechSys. Então, começamos, como toda empresa, a gente pôs lá a plaquinha, estamos abertos, e começamos a procurar oportunidades para aplicar aquilo que a gente tinha nas prateleiras nossas, o conhecimento que a gente, a experiência que a gente tinha agregado até então. E a gente saiu telefonando e tal, e um dia apareceu uma ligação, um convite para a gente ir para a Dinamarca, para que eu fosse à Dinamarca, porque eles tinham uma ideia e que poderia gerar algum negócio para a gente. Fui para lá, e eu costumo contar isso aí porque eu acho importante esse detalhe. Eu estava no trem na Dinamarca, e era o inverno, estava tudo branco de neve e tudo. Eu estava com minha pastinha na mão, olhando pela janela, acho que o trem, uma solidão, acho que o trem vazio. E aí eu fiquei pensando, por que eu estava fazendo naquele fim de mundo? Por que eu não estava no Brasil, no sol, procurando alguma coisa ali no Brasil? E bateu essa dúvida. Mas eu segui em frente, e aí a reunião lá com a Dinamarca, lá com uma empresa chamada Neg Micon, foi um fracasso. Eles tinham uma ideia maluca e eu, então, estava voltando para casa, mãos abanando, mas eu resolvi dar uma passadinha na Alemanha. E na Alemanha tinha uma empresa chamada Enercon. Bom, eu não contei, né, na Dinamarca, essa empresa era do setor de energia eólica. E eu achei isso aí interessante. Então, no embalo disso, na Alemanha, eu procurei uma empresa chamada Enercon, que era líder lá na Alemanha, uma das pioneiras no mundo, e até hoje, né, líder, principalmente em inovação, eles são muito bons. E eu consegui uma reunião com o fundador da Enercon, chamado Alois Woben. E aí, sentei com ele, uma super chance de conversar com ele. Ele um gênio técnico, né, um sujeito incrível. Aí ele começou a me contar dos planos dele, com a Enercon, da visão dele, e ele me disse o seguinte, falou assim, olha, a gente está querendo terceirizar a fabricação de pás, e a gente está até tentando com uma empresa aqui na Alemanha, pertinho aqui, uma empresa do setor aeronáutico, só que eles estão tendo muito problema, estão tendo muita dificuldade, estão atrasando, estou super preocupado com isso. Aí eu falei, Woben, eu estou montando uma empresa, chama TechSys. E eu falei, eu disse que eu queria aplicar a tecnologia do setor aeroespacial para a energia eólica. Ele achou isso interessante, e aí a gente ficou conversando, ficamos 3 horas conversando, e no final das 3 horas, por incrível que pareça, ele resolveu dar um contrato para mim. E já um contrato assim, de $1 milhão, uma coisa assim, já super significativo. E aí eu disse o seguinte, eu não tinha dinheiro, eu não ia falar isso para ele, né, ficava chato. Aí eu falei para ele assim, olha, é o seguinte, olha, será que vocês podem dar um adiantamentozinho aí e tal, para começar? Tudo bem, tá bom. Aí isso aí passou. Aí eu falei, olha, eu sabia, eu não ia ter dinheiro para comprar matéria. Eu falei, olha, é o seguinte, essa matéria-prima é especial, então será que você podia fornecer também matéria-prima, que final daqui da Alemanha e tal? Eu falei, não, tudo bem, eu mando para vocês, e no dia seguinte já tinha um navio cheio de matéria-prima vindo para o Brasil. E eu mais assustado que todo mundo ali, olhando aquilo tudo acontecendo, né? Falei, bom, então tudo bem, vão para casa fazer a tal das pás, 20 metros, grandes, né?
E cheguei, contei a história, uma euforia para meus 2 amigos, meus 2 sócios. Aí, se você der uma pausa agora, vocês que são de gestão, né, empreendedores, estudando, dá uma paradinha e pensa o que eu estava fazendo, o que eu estava me propondo a fazer. Eu falei assim, eu vou fazer paz, um negócio complexo, 20 metros já na época, agora estão maiores, mas naquela época já eram grandes, 20 metros, e eu vou fazer isso melhor que a empresa alemã. Bom, a Alemanha é fácil, né? Não tem muita tecnologia. Eu falei, bom, essa parte está fácil, isso eu tiro de letra. Só que eu vou ter que fazer e mandar para o outro lado do Oceano Atlântico e chegar competitivo com um cara que está do lado do meu cliente. Bom, ainda bem que eu não pensei em nada disso, eu estou pensando agora, porque na época eu não pensei porque eu estava super convicto que ia dar certo. Se eu tivesse dúvida, né, quer dizer, eu estava convicto que aquilo ia funcionar. E aí, chegamos e começamos a fazer. E, depois de um tempo, a gente fez a primeira pá e chamamos o Vobin para vir aqui para Sorocaba. Bom, a gente instalou a fábrica aqui em Sorocaba, depois eu conto por quê. Mas aí o Vobin veio e trouxe o chefe de engenharia, um cara sisudo, o professor Schultz, que era já um nome, um mito na área de eólica. E os 2 vieram, a gente apresentou a pá para eles. O Vobin olhou aquilo e ele falou, pô, essa pá é a coisa mais incrível, a pá mais incrível que eu já vi na minha vida, ele falou. Aí o Schultz olhou por dentro, olhou e falou assim, mas isso aqui não é nem uma pá, isso aqui é um salão de dança, tão bonito que está esse negócio. E aquilo deu uma alegria nos 3, a gente olhando, esperando a reação deles, e ele falando aquilo para a gente, e a gente percebeu que tudo aquilo que tinha sofrido, aquela batalha toda tinha valido a pena. E a gente percebeu que o quanto você encantar o cliente era bom, gostoso, e passou a ser um motor para a gente. Um dos motores para a gente era isso. Ter esse momento do sujeito ficar encantado com o que se fez. Bom, aí a gente começou a produzir, e a cada passo a gente via uma dificuldade. Por exemplo, como mandar essas pás de 20 metros para Santos, eles são, apesar de serem grandes, eles são frágeis, né? São uma casquinha, né? Fina. Como mandar até lá? Como mandar de Santos até a Alemanha em navios e não chegar, isso não ser uma coisa muito cara, porque eles ocupam espaço e eles são frágeis, como é que fazia isso? Enfim, isso acabou propiciando uma série de desenvolvimentos. A gente tem várias patentes na área de transporte, na área de como se embala uma pá, como é que se faz essa operação no porto de forma muito rápida, de maneira que não fique caro, como é que se ocupa menos espaço possível no navio, se fazia em 4, 5 andares de passe, né, fora o deck, para que o navio pudesse levar o máximo de produtos. E assim foi. Mas então, o que eu quero dizer, e aí a gente pode começar, assim, aquela ideia maluca nossa de fazer, mandar para o outro lado, o que a gente, passados 20 anos, como é que ela está? Então, hoje, a gente isso é dados de 2013, né? Eu me afastei da Texis em 2013, da gestão da Texis em 2013, eu faço parte do conselho ainda, sou acionista, mas eu não estou mais na gestão. Mas os dados que eu tenho em 2013, a gente é uma maior fabricante de pás customizados do planeta, a gente tinha 8 mil funcionários, deve estar mais ou menos nisso, faturamento anual de 700 milhões de dólares, e 45 mil pás em operação ao redor do mundo. Vocês aí que são de Sorocaba, que ficam vendo essas pás, já fizeram 45 mil vezes isso. Vocês que tiveram paciência de ver aqueles né, os congestionamentos aí. O pessoal da ZF, não sei se tem alguém da ZF, mas eu sei que a gente congestionava, tinha uns horários que estava lá, ficava uma fila ali, porque a gente ficava fazendo manobra do caminhão. Enfim, tudo isso eu agradeço a paciência. Enfim, mas a gente tem isso, 45 mil pás operando no mundo. Se a gente for olhar do ponto de vista de sustentabilidade, o que nós fizemos, somadas, dá a capacidade de 2 Itaipus, todas as turbinas com nossas pás. Então, dá para dizer que o Brasil, com tecnologia brasileira, deu uma contribuição significativa. Eu acho que isso é significativo.
e isso com tecnologia brasileira. Então, e aqui eu faço algumas pequenas reflexões, né, sobre a capacidade do brasileiro, a capacidade da tecnologia brasileira. Eu estava dizendo com o Paulo, agora, antes de começar, que uma das coisas que a gente tem e que a gente precisa fazer uma série de mudanças culturais, né? Se a gente olha o momento agora, e a gente está passando por toda essa dor, vendo isso tudo que está acontecendo, e a gente sabe, vocês sabem que a gente aprende pela dor, né? A gente tem duas formas, aprende pela dor, aprende pelo amor. Mas a gente prefere, sempre vai para o lado do aprendizado pela dor, infelizmente, a gente vai por ali. E o país todo está passando uma grande dor agora, eu espero que a gente aprenda muito de todos esses episódios. Mas uma das coisas que eu queria ver do ponto de vista de inovação, essa mudança que a gente tem que provocar na gente mesmo, para o brasileiro, mesmo com essa a baixa estima que nós estamos hoje, é o seguinte: o Brasil tem tudo para estar lá na ponta. Então, vocês que vão estar em gestão de empresas, vocês que vão estar começando empresas, não queiram ser o melhor da cidade, o melhor do bairro. Não queiram ser uma empresa que vai inovar para fazer uma coisa fantástica para o estado de São Paulo, para o Brasil. Pensem em sermos os melhores do mundo, que a gente consegue chegar lá. Mesmo que vocês parem, acho que talvez a ideia nem seja parar muito para pensar e olhar que talvez o plano que vocês têm não seja lá tão promissor assim. Mas eu conto a minha história só para vocês verem que, quem sabe, vocês consigam chegar lá. Agora, tem um detalhe importante, né? Quando a gente fala em inovação tecnológica, tem um detalhe que é super importante, que é aquilo que o professor Marins nos falou. Não tem jeito, se a gente está falando de tecnologia, se a gente fala em outro tipo de inovação, é claro que a criatividade ali talvez seja o ingrediente primordial, mas se você está falando em tecnologia, aí, e talvez eu esteja mudando aqui a ordem das coisas, mas depois vocês vão me perdoar disso aqui, mas assim, que é a questão da formação. Então, isso tudo, eu queria fazer uma empresa desde sempre, queria ter uma empresa. E eu queria ter uma empresa de base tecnológica, porque aquilo foi uma coisa que eu despertei muito cedo, né? Acho que vocês, não sei se vocês sabem, mas assim, quando eu tinha 15 anos, essa é uma história que pouca gente sabe, mas quando eu tinha 15 anos eu fiz um submarino para 2 pessoas. E foi lá que eu percebi o quanto você fazer um projeto e realizar um projeto que tenha, aquilo é uma coisa prazerosa, e eu descobri aquilo muito cedo, e eu quis sempre fazer, então, uma empresa de base tecnológica. Então, eu sou engenheiro aeronáutico, fui estudar engenharia, fui fazer pós-graduação também no ITA, e depois escolhi uma área de tecnologia, que é materiais compostos avançados, fui fazer pesquisa, pesquisa pura, né, em materiais compostos avançados, então trabalhei no Instituto de Atividades Espaciais, depois no INPE. Então, essa parte de formação, eu tive chance, inclusive, isso é muito importante para você olhar. Se você olha o cenário, como o seu cenário, como sendo o mundo, você tem que estar nesse cenário. E aí foi muito importante eu ter trabalhado, ter passado 2 anos na Alemanha, ter passado 1 ano no Canadá. E então, você se inserir como cidadão do mundo, e não apenas aqui no seu bairro. E tudo isso, por quê? Porque isso, quando você vai falar em tecnologia, você tem que ter uma coisa que você não corta caminho, que é a parte da preparação, da formação. Bom, eu queria contar uma outra historinha, e aí, que eu acho importante também, quando vocês estão falando de gestão, e é uma coisa que me aconteceu um pouco antes de formar a TechSys. Eu tinha primeiro passado, e eu considero que foi parte da minha formação, depois que eu fiquei em pesquisa pura, nós montamos uma empresa chamada Composite, a gente desenvolveu componentes para o setor aeroespacial, e aí o cliente era o governo, e aí a gente teve uma série de problemas e tal, nós fomos um sucesso técnico, a gente fez estrutura de satélite, motor foguete, a gente colocou o Brasil num clube de 5 países, a ponto do ministro chegar lá e vir comitiva, bater nas minhas costas e dizer, vocês são os heróis, tal, colocaram o Brasil num patamar lá em cima, mas aí a gente teve problemas, rapidamente falando, eles atrasavam, o governo atrasava pagamentos lá na época, 6, 10 meses, numa época a inflação era 40%, 60% ao mês.
Então, acho que isso ainda não chegou nisso, mas a gente atrasava, eles atrasavam 6... Bom, gestão, vocês sabem o que é. Atrasar 6 meses, 8 meses, 10 meses, com inflação de 40%, 60% ao mês. Então, quando ele chegava com o cheque, e a gente tinha já uns 300 funcionários na época, ele falava assim, escuta, eu estou aqui com o seu pagamento, eu consegui finalmente o seu pagamento, mas não veio com correção. Você topa, sem receber esse cheque? Aí, eu tinha todo mundo para pagar a folha e tudo mais, e a gente falava, não, eu quero, aceito esse dinheiro, me dá o cheque. Aí ele falava... então, está aqui o recibo da plena quitação, nada devo, em nenhum momento, tal. Então, a gente pegava aquilo. E, por causa disso, mas o imposto do mesmo governo, o imposto, a gente se atrasasse um dia, tinha uma multa de 50%, e a correção era diária pela Selic. Então, a empresa nossa, que era uma empresa extremamente saudável, rica até, para dizer, nos termos brasileiros, a gente rapidamente, o nosso crédito foi... E a nossa dívida foi subindo, porque INPS, essas coisas tem que pagar. E a gente passou de herói para sonegador rapidamente. Mas não é nem isso que eu queria contar. Isso é só o preâmbulo para contar que, quando eu decidi que eu não ia mais querer trabalhar com o governo, e saí, eu estava na direção de montar taxista, no meio do caminho, a gente tinha lá um contrato, que era da Composite, da época que a gente estava tentando diversificar clientes, a gente estava fazendo componentes do metrô, do interior do metrô lá de Brasília. E a gente tinha 40 pessoas trabalhando nesse contrato, e o pessoal, quando eu saí da Composite, eu falei que não queria mais aquele contexto de ter o cliente único, de governo e tal, eles pediram que eu concluísse esse contrato. E era um contrato, então, que envolvia 40 pessoas e estava dando prejuízo. A gente mandava as peças do interior do metrô, mandava para Brasília, o pessoal devolvia, porque estava com um problema aqui, defeito ali e tal. E aí eu resolvi fazer o seguinte, bom, vamos parar com isso, a empresa está afundando, não dá. Eu demiti os 40 pessoas, demiti. Aí eu falei o seguinte, olha, vocês aí, os 40 aqui, se vocês quiserem, amanhã vocês podem voltar, e a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que eu vou fazer de um jeito diferente. Eu vou pagar por peça que vocês produzirem. E peça pronta, produzida, é peça que for mandada para o cliente e ele aceitar. Cada peça pronta, eu vou pagar um tanto para o sujeito que fez a peça. Então, vai receber por peça produzida. Se vocês toparem essas novas condições, podem voltar, amanhã a gente vai voltar a trabalhar. E os 40 voltaram e começaram a fazer. Então, cada um começou a fazer, cada um sabia que a peça que ele terminasse, fosse mandada, e voltasse, ele ia ganhar um X. Esse X foi calculado, evidentemente, para me dar lucro. A empresa ia ter lucro, se fizesse assim. Tá bom. Bom, pois é. Vocês não vão acreditar, mas as mesmas peças, feitas pelas mesmas pessoas, tinha gente lá que conseguia fazer 5 vezes mais. Não é 5%, não é 50%, é 5 vezes mais. Então, esse sujeito estava sorriso daqui até aqui, estava ali muito dinheiro, e estava me dando lucro. Só que tinha gente lá, do lado dele, que não conseguia fazer o suficiente para sustentar a família, foi embora, pediu demissão. Então, olha só, que coisa legal isso. Era um processo, era um método onde todo mundo ganhava. Eu ganhava, a empresa ganhava, porque eu estava dando lucro. O sujeito ganhava, o bom funcionário ganhava, porque ele estava ganhando muito dinheiro. E aquele mesmo que foi, o cliente ganhou, porque as peças estavam chegando com qualidade, chegando no prazo, e mesmo aquele que foi demitido ganhou, porque se o sujeito estava lá e fazia meia peça, né, 1/10 do que o outro fazia, é porque aquele lugar não era o lugar dele, não era a praia dele, ele tinha que procurar outro lugar. Se não fosse por esse método, ele ia continuar lá com a ilusão de que ele estava naquele lugar certo dele, mas não era aquele lugar, o universo que ele tinha que ocupar, era um outro lugar. E aí ele teve a chance de buscar um outro lugar, e ser feliz, talvez, em outro lugar. Então, assim, esse era um método que era bom para todo mundo. Isso tem um nome, né? Chama meritocracia. Aí foi um aprendizado logo antes de eu fazer a Texis. Aí, se vocês me perguntarem quantas vezes ou quanto eu pude aplicar isso que eu aprendi, eu vou dizer
que eu não pude aplicar. Quase. Muito difícil. Porque nós temos uma legislação trabalhista que engessa tanto a gente que você não consegue fazer isso. Você não consegue pagar diferentemente pela produtividade. Você tem que, tem um tal do PLR, mas é muito complicado. E você, dali a pouco, você pode, inclusive, dizer que você está de má fé, porque você está encobrindo para você não pagar os encargos e tal. Eu sei que é o inferno e eu desisti, infelizmente. Mas o que isso leva? E dentro desse momento, por que eu trouxe essa história? Primeiro, porque eu acho que é um aprendizado importantíssimo que eu queria dividir com vocês, entre os mais importantes que eu tive em toda a minha... Mas o mais importante é o seguinte: quando a gente está nesse momento em que a gente está revendo tudo, um momento histórico, né? Está revisando tudo, está revendo tudo, está vendo tudo isso acontecer, a gente vai perceber o seguinte: o quanto o mundo está mudando e o quanto o Brasil, para ocupar o lugar dele, vai ter que se preocupar primeiro com a educação, como eu falei. Isso é prioridade 00, antes de qualquer coisa, a educação, mas enquanto vai ter que se preocupar com competitividade. E como é que a gente vai se preocupar com competitividade quando a gente não consegue fazer coisas básicas, como, por exemplo, a meritocracia? Quantas vezes vocês viram discussões públicas de como é que o Brasil faz para ser mais competitivo? Como é que a gente faz uma coisa que foi fundamental para a gente chegar a ser líder mundial, e isso é possível? Mas por que a gente foi possível? Uma das coisas que foi possível, uma das razões, é porque a gente ficou exposto desde o começo ao mercado internacional. O nosso cliente era internacional. Logo depois da Enercon, a gente passou a trabalhar com uma empresa chamada GE, com a qual a gente cresceu muito. A GE nos ajudou muito, mas a gente também ajudou muito a GE. A GE, quando a gente começou, era a 11ª no mercado de eólica, e hoje ela é a primeira. E nesse crescimento muito rápido, em 3 anos eles fizeram isso. Se não fosse a gente aqui em Sorocaba, fazendo as pazes, desenvolvendo tecnologia para eles não teriam chegado lá. Então, isso é uma coisa importante para nós termos em mente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: por que a gente está falando de inovação? Porque a inovação é o novo campo onde vai se travar a batalha da competitividade. Mas a gente ainda não conseguiu resolver os pontos mais básicos da competitividade. Por exemplo, como que a gente faz uma gestão de pessoas de forma competitiva. Então, por isso que eu falei dessa história. Bom, e aí fazendo algumas reflexões a respeito de inovação, algumas vezes as pessoas me perguntaram: até que vocês são uma empresa muito inovadora, como é que vocês chegaram lá? E aí, na hora que você está trabalhando, está criando, desenvolvendo e fazendo gestão de uma empresa, é muito difícil se pensar sobre isso. Mas depois que eu parei, eu olhei para trás e pensei um pouco sobre isso, eu vi que alguns ingredientes foram muito importantes, eu queria dividir com vocês. A primeira é o seguinte: não ter a quem copiar. Nós não tínhamos a quem copiar. O fato importante não é o fato de que você não tenha quem copiar, mas o fato é o seguinte: é que se você... como no nosso caso, se você não tem a quem copiar, você tem que pensar fora da caixa. Não tem mais, você não tem o que fazer igual, não tem padrão, e, portanto, você não tem como ficar na zona do conforto, que é uma das grandes barreiras. Eu acho que a barreira que fica no indivíduo, né, da inovação, a principal barreira, se perguntar para o professor Marins, ele vai concordar comigo. Qual a principal barreira para você inovar? É o indivíduo. A gente impõe limites para a gente mesmo, por causa de carreira, porque você tem medo do risco, porque você não quer chegar e fazer, ter falhas perante os outros. Então, se você não tem a quem copiar, você é obrigado a fazer alguma coisa diferente. E foi uma circunstância que nós tivemos, mas que nos fez ver o quanto é importante você não se preocupar com isso, você tentar romper seus limites. Eu fui convidado uma vez para falar sobre inovação lá em Genebra, para um público muito seleto de embaixadores que iam discutir questões de proteção intelectual.
E aí um deles me comentou o seguinte, que um pouquinho antes daquele evento ali, tinha tido um outro evento, e foi lá um dos fundadores do Google, não lembro se foi não sei se foi o Larry Page ou se foi o Sergey Brin, ele comentou com eles o seguinte, falou que no Google, onde eles estão naquela batalha, né, dramática de competitividade, de criatividade, ele disse o seguinte, que no Google, quando ele tem os engenheiros tal, que não erram, eles ficam de olho nele. Por quê? Porque o Google quer que todos trabalhem no limite da capacidade. E quem trabalha no limite da capacidade, erra. Então, se o sujeito não erra, é porque ele está na zona de conforto. E que é a zona onde a gente gosta de estar. Então, com as mudanças que a gente está vendo pela frente, se a gente quer o Brasil competitivo, e se nós queremos ser pessoas competitivas, estejam prontas para errar, principalmente enquanto vocês são jovens aqui. Porque só com erro a gente aprende muito. Então, não tenho medo de errar. Deixa eu fazer esse estímulo para vocês, essa provocação. Vamos em frente. Ter um bom incentivo, isso é bom, né? O nosso incentivo na TechSys é que a gente ia morrer se a gente não resolver esse problema. Então, eu descobri que sobrevivência é um bom incentivo. Tá certo? E eu acho que esse é o incentivo do planeta. Por que a COP está discutindo? Porque o planeta vai morrer. Nós todos vamos morrer se não resolver esse problema da questão da mudança climática. Então, ter um bom incentivo, e todos nós aqui temos bons incentivos para a inovação. Criar uma boa metodologia. Nós fazemos o seguinte, a gente fazia o tal do brainstorming. Quando você tem poucas pessoas, funciona super bem. Então, a gente fazia brainstorming, eu, o Filipe e o Léo, nós somos três bem diferentes, temos visões diferentes e tal, então era muito bom, muito rico o brainstorming, e o Léo era muito bom em fazer prototipagem. Então, a gente fazia rapidamente as ideias, virava um protótipo, a gente discutia tal, e aí a gente chegava numa solução. Aí eu descobri recentemente, eu estava lá em Stanford, descobri que isso tem um nome, chama Design Thinking, que ficou muito em moda, né? Mas na época lá atrás, a gente não percebeu que a gente podia explorar essa metodologia, mas a gente usou muito isso, e funcionou bem. Mas aí, o quarto item é o seguinte, a gente fazia isso tanto, a gente tinha tanto problema, como era uma coisa, ninguém estava fazendo pá aqui em Sorocaba, só nós. Ninguém estava fazendo pá para mandar para o outro lado do oceano, só nós. Então, a gente tinha que fazer tanta coisa, ninguém era maluco naquela época, só a gente fazia esse tipo de coisa, então a gente tinha que criar um monte de soluções, o tempo inteiro a gente estava esbarrando em problemas, e a gente fazia tanto essa metodologia, tal que, de pensar diferente, de romper, tal que virou cultural, pelo hábito. Então, a gente meio que criou uma cultura de não pensar, o que o pessoal está fazendo mesmo? Como é que é o jeito certo de fazer mesmo? Como é que é o padrão de se fazer? A gente, sem querer, culturalmente, a gente já pensava de uma coisa diferente. Não se preocupando em ver se alguém já fez diferente, alguém tem um jeito certo de fazer, como é que todo mundo faz, vamos fazer o que todo mundo faz. De tanto que a gente exercitou isso, que virou uma cultura. Que é o que eu gostaria que a gente fosse capaz de criar no Brasil, uma cultura por coisas novas, uma cultura pela educação, uma cultura por sermos líderes mundiais. Bom, e aí, a inovação, quando é tecnológica, eu acho que tem aí o fator que é o ingrediente indispensável, que é a tal da sólida formação. Então, isso que vocês estão fazendo aqui, fantástico. Sábado, um grupo de pessoas estudando, discutindo, refletindo, é isso que o Brasil precisa. Nós precisamos mais estarmos preocupados com universidades de primeira linha e mais preocupados com a formação do brasileiro. Isso eu acho que é indispensável. E aí a gente tem que todos aqui buscar aquilo que o Brasil merece, que está na ponta. A gente vê comoção do Brasil quando a gente é eliminado da Copa, e a gente não consegue ficar entre os times, a gente não consegue ser campeão. Se a gente ficar nas quartas ali, a gente já oitava, nas quartas a gente é uma comoção nacional, por uma semana o Brasil não consegue fazer nada, então tamanha é a comoção que a gente fica, o brasileiro fica. Só que quando a gente vê a lista
da qualidade de educação no Brasil e no mundo, e a gente é o 168º, tudo bem. Ninguém aqui se incomodou, está tudo tranquilo, vamos para a próxima. E não pode. Enquanto a gente não estiver lá na ponta, a gente não pode estar tranquilo, a gente não pode estar conformado com isso, não é? Então, assim, acho que era isso que eu queria falar, e eu espero que tenha chance de bater um papo mais tarde, fazer com perguntas e tudo mais, ok? Obrigado.